Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com a Laís, ela é especialista em holding. Eu gostaria de iniciar apresentando um pouquinho. A gente já bateu o papo algumas vezes sobre holding e eu convidei ela para a gente bater esse papo dessa vez gravado, né? Para eu colocar nas minhas redes sociais, para ela também, se ela assim queira colocar nas redes sociais dela, e para esse conteúdo chegar nos meus clientes, nas pessoas que me seguem, né? Eu sei que tem muita gente aí interessado nesse assunto holding, principalmente agora com algumas taxas, né, borbulhando aí para todo lugar, para todos os lados. Será que vale a pena? Será que não vale a pena ter uma holding? Será que holding é para mim, né? Ou tem algumas pessoas que não têm imóveis, será que holding é para mim? Outros já têm vários imóveis, será que holding funcionaria para mim? Como que funciona? Então eu selecionei aqui várias perguntas para tirar essas dúvidas com ela, que é especialista no assunto. E primeiro, já quero agradecer a presença dela, de ter topado esse bate-papo tranquilo. O intuito aqui é simplesmente ajudar os meus ouvintes, tirar dúvidas, bater esse papo tranquilo mesmo. Se durante esse bate-papo aí, vocês sentirem que tem necessidade de mais algumas perguntas que não foram respondidas por ela, pode enviar as perguntas tanto para mim quanto para ela, que a gente vai fazer o maior prazer de responder. Bom, Laís, quero iniciar então pedindo para você, primeiro te agradecendo por você ter topado, e você pudesse apresentar um pouquinho, né, para quem vai nos ouvir. Boa noite, Diego, e a todos, né? Eu que agradeço, porque eu fico muito feliz com o convite, fico lisonjeada até. Eu sou advogada, né? Começando a minha apresentação, eu sou advogada e sou especialista em planejamento sucessório, não somente em holding em si. A holding ela é um dos mecanismos do planejamento sucessório. Eu sou especialista em planejamento sucessório e gestão patrimonial pelo INSPER e sou especialista em direito empresarial pela FGV. Os dois cursos foram feitos justamente pensando nessa gestão patrimonial, nesse serviço como um todo. São cursos que a gente pega, conforme nós vamos conversando hoje, nós pegamos várias matérias, desde o direito de família até o direito societário, direito tributário, áreas que a gente realmente precisa, e também especialista em tributação do agronegócio pela FGV, porque a grande maioria das pessoas que nós atendemos que tem holding tem também fazendas, né? É um tipo de patrimônio muito grande entre as pessoas com essa necessidade de gestão e planejamento patrimonial. Então, fiz esse curso para a gente trazer também esse conhecimento para os nossos clientes. Então, Sim. resumidamente, sem tomar muito tempo, essa é a minha especialização enquanto advogada. Eu acho extremamente importante, é um assunto hoje que está assim, né, borbulhando, né? Tem muitas pessoas, inclusive alguns clientes meus, que estão preocupados com essa questão de a sucessão patrimonial. Não só isso, a questão do agora até, né? Uhum. Às vezes tem alguns imóveis, tem gente que tá aí segurando a mão porque se eu comprar um imóvel vai começar a taxar, não vou comprar, compensa às vezes. Eu até vou fazer também um outro bate-papo nesses moldes com um colega já virou colega, que o Regis, que ele é corretor de imóveis lá nos Estados Unidos. Também a gente bate papo e ele também tem clientes com essa preocupação, sabe? Bom, tem alguns imóveis aqui, eu tenho vários imóveis, tenho minha filha, eu quero. A pessoa começa a ficar preocupada com essas coisas, né? E tá certo, tem que preocupar mesmo. E o E nosso assim, governo, que está, assim, a quantidade de alterações que a gente vê nos últimos anos, as movimentações, isso o pessoal também tem ficado com esse medo, né? não, é muitas alterações, né? Assim, são muitas alterações e a gente sozinho não consegue entender, tá? Quem Sim, não é realmente da área se sente perdido e eu diria até um pouco com medo, né? De tentar sim. entender isso tudo.
né? Que E você como que essa fica... pessoa e os bens dela encaixam nisso, nesse tanto de regras que está saindo, né? Sim, sim, realmente. E O propósito... Pode falar, desculpa, desculpa. pode. Pode Não, falar. eu pergunto como que a gente vai iniciar, qual a sua sugestão para a gente iniciar esse bate-papo? Eu gostaria de iniciar, então, assim, a pergunta básica, né? O que é uma holding? Basicamente é isso. Eu acho que o pontapé inicial seria isso. O que é uma holding? E o que é uma holding? Como que ela funciona? Sim, que é a pergunta que todo mundo, é a primeira de todo mundo. Acho que foi muito válida mesmo. A holding, ela nada mais é do que uma empresa. Já atendi clientes que às vezes chegam e perguntam qual é a diferença entre a holding e uma empresa? Nenhuma. A holding é uma empresa. O que a holding é um nome para um tipo de empresa criado. Holding vem do verbo to hold, Estados Unidos, né? Uhum. Segurar, significa segurar. Ela foi criada, essa estrutura foi criada nos Estados Unidos com a ideia de uma empresa que segura outras empresas. Ela está aqui e possui outras empresas aqui embaixo dela, onde ela pode ser uma controladora, uma acionista, ela tem ações, né, cotas dessas empresas e também, eventualmente, poderes de administração e gestão dessas outras empresas. Assim se iniciou a ideia do que é uma holding. Por exemplo, um grande exemplo que eu gosto de dar aqui no Brasil, muita gente, principalmente quem já tem mais afinidade com o mercado financeiro, vai conhecer, é a holding do Itaú, A né? Ela Itaúsa, é né? isso. Ela é uma empresa hoje que ela possui outras empresas embaixo dela, né? É uma empresa como se fosse um guarda-chuva segurando É, ali outras eu empresas. sempre vejo como se fosse uma árvore que tem, né? E vai dando. Os frutos seriam as outras empresas. É mais ou menos essa é a Isso. ideia, né? E aí, de repente, o pessoal começou a ver também como uma empresa boa para uma gestão patrimonial, não só a gestão da operação das empresas. Uhum. Mas se, em alguns momentos essa holding ela era uma empresa que fazia gestão organizacional, gestão operacional das outras empresas, e de repente ela se tornou uma empresa patrimonial. Ela viu que era interessante ela ser sócia de outras empresas ou de outros patrimônios, como o imobiliário, Uhum. que davam frutos para ela como sócia. E a partir disso, as estruturas foram evoluindo e as pessoas foram vendo também os benefícios de utilizar essa holding como empresas familiares para a proteção e organização do patrimônio familiar. Uhum. E aí a gente tem alguns tipos de patrimônio, que é o patrimônio financeiro mesmo, são os investimentos, é o patrimônio imobiliário, é o patrimônio de imóvel rural, apesar de ser patrimônio também imobiliário, a gente possui algumas regras e características um pouco diferentes entre os tipos de imóveis, né? Uhum. Mas são patrimônios que dão lucros para as famílias, né? Eles são ativos das famílias e gera também a organização. E principalmente o que a gente vê é a continuidade do negócio familiar, a continuidade do patrimônio, a continuidade e crescimento do patrimônio familiar. Porque aí quando a gente traz essa estrutura para o âmbito familiar, quando a gente percebeu que isso era um meio de organização, a gente percebeu também que isso era um meio de questões tributárias, de relações familiares. Então, a partir desse momento, aqui falando principalmente da holding familiar, a partir desse momento a gente cria regras, a gente percebe esses benefícios e cria regras bem desenhadas. Como que ela, nas próximas perguntas, eu acredito que eu vou passar essas regras um pouco Sim. melhor, mas sobre essa pergunta de como ela funciona, ela vai funcionar como uma empresa realmente. Se ela é Uhum. uma empresa que ela vai estar gerindo um patrimônio imobiliário, ela vai ter um funcionamento semelhante ao de uma empresa imobiliária, de imóveis próprios. Uhum. Ela vai colocar aquele imóvel para vender, ela vai colocar aquele imóvel para alugar, ela vai estar adquirindo novos imóveis, e é a gestão empresarial de uma empresa imobiliária mesmo. Sim. Se ela for rural, ela vai eventualmente exercer alguma atividade rural, ela vai ter um imóvel
um arrendamento, uma parceria rural, onde ela tem ali a lavoura, ela tem agropecuária, ela tem só a pecuária. Então, ela vai exercer muito semelhante, né? O funcionamento dela vai ser muito semelhante ao funcionamento Sim. de uma empresa agropecuária mesmo. E a partir daí, do desempenho de cada família, a gente cria os funcionamentos também, as gestões particulares, do que funciona para aquela família específica e para o negócio específico de cada família. Sim. É um pouco. Ficou, parece que fica um pouco vaga a resposta, mas é porque tem inúmeras muitas coisas. E são muitas. Às vezes é uma holding específica para uma atividade, para outra atividade, para outra coisa, né? Eu sei. Mas eu me coloco assim agora na mente de pessoas que, como se não soubessem absolutamente nada, para te perguntar isso e para tentar sanar as dúvidas dos meus clientes e pessoas possíveis que estarão aí ouvindo a gente, né? E para uma família, por exemplo, assim, eu entendi o que é uma holding, né? Tem aí o guarda-chuva, como você falou, ou os ramos, as árvores, que cada, né, fruto ali é uma empresa que você coloca dentro dessa holding. Mas eu quero entender assim agora que você me explica quais seriam as vantagens de ter uma holding para quem não tem. Claro, imagina uma situação que compensaria, tem um cliente, o João, cliente X, na sua análise compensa para ele ter uma holding e ele não tem. Aí eu quero que você coloque assim, quais são as vantagens de ele ter essa holding para a gente, que o pessoal vai escutar. Vamos considerar um cliente, ele tem lá 2 fazendas, apartamentos, imóveis na cidade, investimentos, às vezes até fora do país também. Quais são as vantagens? São inúmeras. Muitos clientes me perguntam, existem desvantagens? Se a pessoa precisa, eu não vejo desvantagens, eu vejo vantagens. Dentre elas, eu vou falar aqui primeiro, por incrível que pareça, quando eu comecei nessa área, eu imaginei que a principal era tributária. Mas o que muito me surpreendeu é que a principal é a gestão e organização da família. O patriarca, que é quem normalmente nos procura, ele vem realmente preocupado com as relações familiares. E a holding ela é um mecanismo de proteção dessas relações familiares. Porque ontem mesmo, eu estava com uma colega e ela estava me contando uma situação ali de um conhecido em que houve uma briga familiar, uma briga feia, por conta de patrimônio. Porque tinha uma fazenda, um filho queria vender, a outra não queria, o pai ainda estava vivo e gerou um conflito ali na família. E a holding, a gente cria regras. E a partir do momento em que a gente cria regras, elas precisam ser cumpridas. E mais do que isso, existe uma moral entre as pessoas, que quando ela está participando da criação daquelas regras, ela se entende como parte do negócio. Ela entende na moral dela que ela precisa respeitar aquilo, ela ajudou a fundar aquilo. Então, é algo que a gente, inclusive, traz aqui nos atendimentos do escritório, que é quando vai criar uma holding, instituir uma holding, é a participação dos filhos. Os filhos, em algum momento, eles vão entrar nessa empresa familiar. Então, é importante eles entenderem o porquê que o patriarca está fazendo ou a matriarca está fazendo aquilo ali e o que ele espera com aquilo ali. Então, a primeira vantagem é a organização familiar. E em que sentido eu digo essa organização? Num primeiro momento, na grande maioria, os patriarcas e matriarcas, quem fundou, né, a maior parte dos negócios da família, eles têm sim o interesse em permanecer ali no poder das atividades da administração do patrimônio. Inicialmente é ele que fica. Se na falta dessa pessoa que sempre geriu o patrimônio da família, a gente vai, numa situação normal, para um inventário. E todo mundo conhece a história de um inventário que deu errado, que gerou briga na família. Todo mundo conhece mesmo, realmente. Todo mundo sabe, que seja o inventário do vizinho, mas sabe que pode dar briga, que podem demorar muitos anos. E aí na holding a gente já consegue utilizar de mecanismos, inclusive às vezes com outros e não só com a holding,
mas a gente consegue utilizar de mecanismos para a gente começar a diminuir os riscos dessa briga. A gente já cria regras, em muitos casos, a gente vê um Me dê filho. um exemplo. Vamos colocar assim em termos bem práticos para a Sim. pessoa que estiver vendo a gente entender. Tá, tenho aí veio aqui um exemplo, né? A pessoa tem fazenda, tem 10 imóveis, etc. Não tem holding. Tem lá 3 filhos Uhum. e a pessoa veio a falecer. Tava tudo no nome dela. Aí Dela. já é uma complicação, porque tem impostos, os Uhum. impostos têm que ser pagos em 60, 30 ou 60 dias, ou 90 dias, se eu não estou enganado, mas aí depois tem um aumento, né? Juros, porque você não pagou dentro do prazo. Quer dizer, tem tudo isso daí, mas eu quero que você comente, por favor, rápido sobre isso, mas para a gente ver a diferença que se fosse dentro de uma holding. Uhum. Primeiro existem os inventários extrajudiciais e os inventários judiciais. É muito comum a gente ver os inventários judiciais, principalmente quando a gente trata de um patrimônio desse tamanho. Então, no primeiro momento, em se tratando das fazendas, por exemplo, é um patrimônio que trava. Trava porque o produtor rural, ele tá ali, ele entrega aquela fazenda em garantia de alguma de, de, de insumos, ele tem muitas vezes a fazenda hipotecada com o banco e precisa renovar a hipoteca e renovar contrato. E isso trava, porque a partir do momento em que ele não está mais aqui, não existe proprietário da fazenda para poder passar essa autorização para o banco. Uhum. Aí a gente tem que entrar com um inventário, pedir uma autorização judicial para que o inventariante possa tomar essas medidas. Então, isso dá uma travada. Nos imóveis urbanos, é a mesma situação. Se você for entregar ele em garantia, se você for registrar um contrato de locação, você começa a travar a sua operação. E a questão dos impostos também, né? Você tem que pagar em. Além disso, tem os impostos, que o Estado vai avaliar todo o seu patrimônio, vai verificar quanto que vale. A gente tem inúmeras histórias de que. Assim, quanto que vale um patrimônio? A gente tem. Isso não é um valor extremamente discutível. Um patrimônio, ele vale. Se você está desesperado para vender, ele vale 20% mais barato do que uma pessoa que está com folga para vender. Exatamente. Então, qual é o valor de um patrimônio? Eu gosto de falar assim sobre esse tema. Eu gostaria de acrescentar o seguinte: que às vezes não vamos colocar um patrimônio muito grande, não, aqui como exemplo, vamos colocar um patrimônio pequeno. Vamos colocar aí, às vezes, R$1 milhão só, tá? Hoje o ITC, como é que é? ITC? Tem estados que chamam ITCMD e tem estados que chamam ITCD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes ou Doação. Esse tem que ser pago e ele está girando em torno de quantos por cento? Também é variável em cada estado. A gente teve uma alteração da legislação recente, né, que até então alguns estados cobravam alíquota fixa de 4%, alguns estados, como aqui em Goiás, cobravam alíquota variável e progressiva, né, até determinado valor 2%, 4%, 6%, até 8%. O limite legal, hoje em dia, é 8%. Isso. E aí, recentemente, a gente até teve uma alteração que deu muito burburinho, porque falou que o imposto ia aumentar e tudo mais, mas se criou a regra que todos os estados agora precisam fazer essa progressividade, né, das alíquotas. Então, os estados que tinham, São Paulo, se eu não me engano, era um estado que tinha alíquota única e ele vai precisar criar uma alíquota progressiva. Lá em São Paulo, a proposta que eu vi deles, inclusive, ficou interessante. Aqui em Goiás, por exemplo, o patrimônio de 1 milhão, não é um patrimônio tão alto. Sim, quando a gente de holdings, não é um patrimônio tão alto. Mas já é um patrimônio que chega na alíquota máxima. E mais que isso, não estou nem falando desse patrimônio de 1 milhão. Aqui no estado de Goiás, para você ver, uma pessoa, a isenção, porque quase todos os estados têm uma faixa de isenção. A isenção aqui no estado de Goiás é 20 mil,
20 mil Eu ia comentar sobre isso também. Ninguém atinge. Que imóvel é esse que você vai vender de 20 mil? Quer dizer, assim, não sem condições. Então, assim, a gente tem essas questões da legislação, isso entra na legislação estadual, cada um tem a sua base, mas quando a gente trata dos clientes, né, das pessoas que estão interessadas em holding, na grande maioria dos casos, hoje em dia eu diria que praticamente todos os casos, exceto os estados que ainda precisam alterar a legislação, estão muito próximos de chegar na alíquota máxima de 8%. Tá, então a gente está colocando aí na casa de 8%. Vamos colocar assim só para a pessoa entender o que vai acontecer com ela. Que às vezes é um pai, uma mãe que está nos escutando, e aí é importante já pensar. Tem gente que... E isso é até é polêmico, né? Porque, por exemplo, eu já conversei com a minha mãe sobre isso. E vou conversar novamente. Mas é polêmico, porque... Né, causa certa estranheza. A gente está falando de algo, de um planejamento quando ela vier a faltar. Sim. Então, causa um desconforto, mas você tem que ter certa maturidade para conversar sobre isso, porque isso vai facilitar a vida da pessoa, né, dos filhos, e vai causar um não estresse, uma paz, né, muito grande. Nesse sentido de já estava tudo resolvido, já ficou como a pessoa gostaria que ficasse, vamos colocar assim. Né? Lógico que tem que ter certa sensibilidade no assunto, que é um assunto muito sério também, mas é importante ser discutido e não fugir dele, é isso que eu quero colocar. Então, um patrimônio de 1 milhão, em termos práticos, 80 mil reais, a pessoa teria que ter. Agora me corrija, porque eu confundo e eu estudei esse tema. 30 dias, se eu não estou enganado, ou 60 dias, tem um período de dias, e na minha opinião ele é curto, que se você não pagar, ele tem um acréscimo de juro, correto? Então, se a pessoa vier a faltar, deixa esses 1 milhão, a pessoa vai ter que... Ela não tem 80 mil. Se você que está me escutando não tem os 80 mil, vai receber um patrimônio de 1 milhão. Me corrija se eu estiver errado, né, nesse pensamento. Você vai receber um patrimônio de 1 milhão. Você não tem os 80 mil para pagar do ITCD, né? Em alguns estados chama assim, né? Que é na casa dos 8%, 80 mil reais. O que todo mundo faz? Coloca o bem para venda. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar ele para vender rápido, para pegar o dinheiro, para ter a liquidez rápida. E aí já começa toda uma complicação, sem falar dos problemas de relacionamento entre os filhos, que podem surgir daí. Alguns querem vender, outros não. Uns querem vender, tá tranquilo, não precisa vender agora. O outro já está apertado, quer vender. Então é uma complicação. E se você não paga no tempo estipulado pelo governo, que eu não sei exatamente quantos dias que são, 30, 60, você gera uma multa em cima disso. Né? Não, e aí quer ver um problema que eu já peguei? Caso que um irmão quer comprar, aí o outro irmão quer vender para aquele irmão, mas tem um irmão que ele não aceita que a venda seja feita para o irmão dele. Ele não quer que o irmão... Ele não se importa. Qualquer pessoa pode pagar para ele, menos o irmão. Ele não quer que o irmão dele compre. Vai entender, né? Ele vai vender para qualquer um, menos para o irmão dele. O irmão tem o dinheiro, mas... Tem dinheiro, quer pagar a valor de mercado, mas ele não quer ter. Então envolve muita coisa, né? Orgulho, sentimentos aí, relacionamentos humanos aí complicados. Então, assim, dá para evitar isso daí, né? Dá pra... A gente consegue muito, porque a gente já deixa tudo regrado, né? Tudo organizado. Na holding. Nesse caso aí, a pessoa teria que ter os 80 mil reais para pagar o ITCD. Beleza, a pessoa pagou o ITCD. Aí como é que funciona? Pagou os 80 mil, o imóvel vai para o nome dela, como herança. Vamos imaginar que é... Certo? Basicamente é isso. Olha, vamos falar assim, no inventário extrajudicial. Deu tudo certo, foi relativamente rápido, durou alguns meses. Eles pagaram um imposto, virou o imóvel foi para os herdeiros em condomínio. Ou seja, se é um imóvel, nesse caso, é um imóvel de 1 milhão, então cada um tem um percentual sobre o imóvel, o que pode gerar outro problema. Porque aí, a partir desse momento, ninguém é dono, todos são donos em conjunto. Se quiser vender,
os outros têm prioridade de venda, de compra. Uhum. Se quiser alugar, todo mundo tem que concordar. As despesas do imóvel, todo mundo tem que pagar junto. Aí um quer pagar, o outro não quer pagar. Aí um Exatamente. quer pagar, o outro quer vender. Aí, igual eu dei esse exemplo agora há pouco. Todos querem vender, mas o irmão não pode comprar, tem que vender para terceiros. Tem uma Aí a série gente de cria problemas aí, né, que uma surgem, né? série de problemas. E quando a gente traz esse patrimônio para a holding, a gente estabelece regras. Para começar, o patrimônio já não está mais em nome da pessoa física, está em nome de uma empresa e as pessoas têm as cotas, né? Os sócios têm as cotas da empresa. Tá. Se pressupõe. Eu sou dono da holding, de 1 milhão, tenho 2 filhos. Uhum. Fiz uma holding contigo, lá. Fiz a holding com você, deu tudo certo. Eu coloco nos meus 2 filhos, o João e a Maria, os dois com 50% desse 1 milhão, Sim, correto? Mas eu sim. continuo, aí é outra preocupação que surge. Eu continuo sendo dono? Eu posso mandar? Como que funciona aí? Aí a gente tem alguns meios de resolver essa situação. O primeiro ponto, você vai colocar em nome dos seus filhos. O ideal é você não estar mais nessa. Dependendo da sua idade, às vezes a gente faz essa transmissão de cotas de modo progressivo, ou seja, não é imediatamente que você vai passar tudo para os seus filhos, mas dependendo da sua idade, a gente já faz esse planejamento um pouco mais rápido. Já passa, o senhor já é uma pessoa mais de idade, já tem algum problema de saúde, talvez. Aí a gente vai fazer um planejamento mais rápido, liquidar as cotas que tem em seu nome e deixar tudo em nome dos seus filhos. Mas minha preocupação é, sendo dono, E aí, sim, eu quero mandar em tudo enquanto eu estiver vivo. ou Depois que seja, eu e vier a aí faltar, meus filhos Uhum, são os donos, 50% cada um, é isso. sim. Vou falar na hipótese de em vida você já passou tudo para o nome dos seus filhos. Uhum. Primeiro ponto importante, a gente mantém a administração no seu nome. Ou O seja, é possível. administrador, ele não precisa ser sócio. Uhum. Essa é uma pergunta que alguns clientes já fizeram. Ah, mas administrador não precisa ser sócio? Não. Ele pode ser um sócio e administrador, mas pode ser um administrador externo, uma Entendi. pessoa de fora administrando a empresa. Então, o primeiro ponto Uhum. para esse patriarca, né, para você que está deixando a empresa para sua família, você vai reservar para você os direitos de administração. Mas e se os filhos se rebelarem e de repente querem te tirar da administração? Aí a gente também cria mecanismos de proteção para você. A gente cria algumas cláusulas, dependendo da situação, dependendo da situação em que você vai ficar na sociedade, a gente cria algumas cláusulas que você tem o direito de reaver as cotas. Uhum. A gente cria cláusulas a gente institui usufruto em algumas cotas. A gente mantém esse usufruto com o direito de recebimento dos lucros e de poderes de votação. Então, a gente tem diversos mecanismos para resguardar esse patriarca de que o poder vai ficar na mão dele e de que os filhos não vão se rebelarem. Por exemplo, esse exemplo do usufruto, você vai ter o recebimento dos lucros, ou seja, tudo que tiver de resultado da empresa, você tira em seu nome. Aí você pode distribuir, a gente pode criar regras da distribuição para que eles também recebam, para que isso também seja um meio deles irem, de já não deixar tanto patrimônio no seu nome, Uhum. mas com esse poder de voto que você vai ter, nesse caso, nesse exemplo, por meio do usufruto, eles não vão poder votar pela saída do administrador. Então, Uhum. você tem, como administrador, poder de toda a gestão da empresa e, com o usufruto das cotas, poderes de voto dos sócios. Você tira deles o poder de voto, entendeu? Dessa Entendo. maneira, essa é uma das maneiras que você fica resguardado no seu direito de controle de todo o patrimônio que está ali naquela empresa. E Entendi. você pode vender sem autorização dos sócios enquanto administrador, se assim estiver estipulado. Isso daí que você está falando é mais ou menos assim, para exemplificar, é aquele caso que o pai, ele em vida passa, né, o apartamento ou a casa pro filho, e o filho vai morar dentro da casa junto com o pai, leva a esposa, e aí a esposa fala, não tá dando certo não. Aí o filho vai, pai, já tá no meu nome, então sai da casa.
para isso não acontecer, né? Quer dizer, fechar todo, fazer um negócio certinho, enquanto... Claro, estou imaginando algo dramático aqui, mas Sim, existem formas, então, de blindar de o garantir a segurança desse pai, com certeza. garantir. Com Entendi, certeza. entendi, sim. E assim, a gente tá falando de vários benefícios aí da holding, né? Quer dizer, tem... mas assim, eu quero agora que você me fale assim, ó. Tem uma quantidade de imóveis, por exemplo, eu tenho dois lotes, um apartamento, tem um apartamento também nos Estados Unidos, tem uns 5 imóveis, uma casa aí de, sei lá, 4 milhões, vamos colocar 5 milhões, vamos colocar 4 milhões, vamos colocar assim. E vale a pena, nesse caso, fazer uma holding para mim? Eu quero que você tente exemplificar quando que começa a valer a pena. Você está me entendendo? Que é mais ou menos quando você tem isso, aquilo e isso já começa, já vale a pena. Menos que isso já não vale a pena. Para a gente meio que traçar aquela linha do divisor. Sim, essa é uma pergunta muito difícil de É ser difícil, né? respondida. Ela não tem esse valor ali mínimo, essa quantidade mínima de imóveis. Quer ver um exemplo? Eu atendi uma família uma vez que eles tinham um imóvel de 100 milhões de reais. Fazia sentido. Quer dizer, Fazia. não é a quantidade de imóveis. Tinha um É, valendo 100 milhões, então... não é só também o valor. Não é nem só a quantidade, nem só o valor. Porque, por exemplo, você está aí com 4 imóveis. Esses 4 imóveis, como que eles estão? Provavelmente um é o imóvel residencial de vocês. Como que estão os outros? O que que vocês fazem com os outros? O lote, qual que é a ideia? Você vai colocar à venda em pouco tempo? Você não vai colocar à venda? Você vai construir, alugar? Qual que é a ideia? Por que que eu pergunto isso? Uma situação que acontece demais são os clientes virem no escritório, às vezes com um patrimônio relativamente pequeno, muito interessados em fazer uma holding, só que eles não têm noção dos custos da holding. E aí isso afasta o interesse deles. Então, esse é um ponto que a gente tem que calcular Me dê para um poder exemplo, então, assim, para a gente colocar em termos práticos. Eu quero te apertar aqui. falar. Ó, Não, pode nesse pensar. caso aqui, compensa. Eu tô tentando ser bem didática. Sim. E desde o início, e aí a gente vai falando. Se você também preferir, eu posso já dar respostas mais complexas. Não, pode do jeito que você achar melhor. Tá. Então, assim, primeiro ponto, a empresa, ela tem um custo, né? A gente tem o custo de iniciar a empresa, não tem um custo padronizado do quanto vai custar a criação da holding, a instituição da holding. Para começar, em cada estado se tem um preço de junta comercial diferente. Então, normalmente, esse é o menor dos problemas. Sim. Normalmente é muito barato uma junta comercial, mas parte daí, né, o início da instituição da empresa, ela ser registrada na junta comercial. A partir disso, você tem a transferência imobiliária do seu patrimônio. Até aí, eu acredito que vale a pena você ter esse gasto inicial. Só que a partir daí, eu gosto de ponderar qual é a rentabilidade mensal desse patrimônio. Por quê? Para entender se dentro de uma empresa você vai ter algum benefício ou não, financeiramente falando. Talvez na organização patrimonial e familiar até tenha, mas talvez você tenha uma despesa para manter essa organização patrimonial e familiar. Então, o primeiro ponto é você entender até que ponto você quer pagar para manter essa organização. E aí, como que a gente analisa isso? Os imóveis, eles, de certa forma, têm que dar um gasto que a empresa vai ter, independente dela ter atividade ou não, é contabilidade. Você tem que contratar um contador para poder acompanhar ali as declarações, os livros e tudo mais que uma empresa tem necessidade pelo fato de estar ativa. Isso aí tem um custo, né? Um custo contábil, o preço de um contador. Se ela tem menos atividade, você vai pagar mais barato. Se ela tem mais, provavelmente vai ter um contador mais caro, ele vai cobrar um valor mais expressivo. E aí, vamos lá, você tem 4 imóveis, nesse caso. 2 lotes, um apartamento e um apartamento para um apartamento residencial.
como que a gente pensa a partir de que momento que vai estar dando benefício? Que vai estar tendo benefício. O valor do aluguel, na grande maioria dos casos, ele compensa estar dentro de uma PJ, de uma empresa. Não necessariamente holding, mas de uma empresa. Sim. Por quê? Porque ele tem um imposto de renda incidente menor do que o imposto de renda da pessoa física. Sim. Então, a partir disso, já é um planejamento E chega tributário. a 27,5% aí, a gente está falando. Isso, na pessoa física, chega a 27,5%. E na pessoa jurídica, a gente reduz para praticamente metade. Só que, na pessoa física, a alíquota é progressiva. E ela tem uma faixa de uma progressividade que chega até a 27,5%. Mas ela tem faixas que vão ficar menores do que o imposto na PJ. Então, para a alíquota máxima do imposto de renda, para você atingir ela, é um aluguel em torno de R$ 4.000. É um valor quebrado que de cabeça eu não lembro, mas é nessa faixa de R$ 4.000. E aí, quebradinhos. A partir disso, você já tem a alíquota máxima. A partir disso, daí em diante, já é um bom marco para saber se dentro da empresa você vai ter benefício. Mas 4.000 é muito pouco. 4 mil é muito pouco. 27,5% de 4 mil vai pagar a sua contabilidade? Talvez não. Entende? E aí a família... E outra, vai ser nesse momento a empresa de um imóvel só. Será que para colocar um imóvel compensa? Por que eu digo a empresa de um imóvel? Porque o seu apartamento residencial é importante que esteja dentro do... É importante que permaneça na pessoa física, porque tem aquele benefício do imóvel de família. Então, é um imóvel que, se vocês tiverem dívida, se vocês tiverem algum problema, é um imóvel que não se perde. Sim. Então, é interessante pensar nessa proteção. Existem até algumas decisões, inclusive do STJ, sobre entender que é possível instituir na holding a garantia do imóvel de família, mas isso ainda pode ser discutido. Na pessoa física, não. E aí a gente pensa na relação daquela família. Isso, a gente pensa na relação daquela família de vale a pena deixar qual é o seu risco para a gente entender até que ponto a gente precisa proteger um patrimônio fora, entende? Então, assim, essa é uma ponderação. Outra ponderação, os lotes. Normalmente o lote ele não está dando um retorno ali momentâneo. Ou a pessoa vai investir nele para construir e ali alugar, ou ela vai pensar em vender. Sim. E aí isso precisa ser ponderado, porque se o objetivo é a venda dentro de um prazo menor, se você colocar isso dentro da empresa, isso pode te trazer um custo tributário dessa movimentação imobiliária mais alto do que qualquer benefício, que naquele momento aquele imóvel não está te trazendo benefícios. Entende? Entendi. Então, não existe um patrimônio mínimo. Mas se a gente está pensando em benefício tributário, em algumas situações, se o patrimônio não tem rentabilidade, levar para a empresa pode gerar um custo que não faz sentido naquele momento a família fazer um planejamento por meio de holding. Se esse imóvel, se a gente está falando aí de um patrimônio um pouco melhor, um pouco menor, eu entendo que uma situação, um mecanismo de planejamento sucessório um pouco melhor, por exemplo, poderia ser um seguro de vida. Que aí a família não precisa desembolsar um bem, né? Não precisa vender um bem às pressas para pagar o imposto. O seguro de vida vai arcar com esse custo. Sobre isso, eu converso com todos os meus clientes. Eu gosto muito do seguro em si. De seguro. Mas as pessoas não. Eu gosto. E aí meus clientes ficam às vezes com dúvidas assim, será que compensa, será que não compensa e tal. E eu explico para eles os benefícios de se ter um seguro hoje, tá? E eu, particularmente, a minha esposa aqui, a gente fez um para ela. Então, eu acho extremamente importante ter seguro, já saindo aqui um pouquinho do escopo, acho extremamente sábio ter um seguro de vida, tá? Principalmente para resolve muitas coisas, né? Na hora que a pessoa vem a faltar, dá uma certa organização assim a mais ali. E evita muita coisa também.
muita informação, essa questão de holding, são muitos detalhes, né? São muitas coisas para você se levar em analisar. conta, assim, e pensar. Perdão. Mas tem um caso que você poderia falar, olha, eu vejo que nesse caso, essa pessoa aqui, que eu vejo duas formas a holding, tá? Eu vejo Uhum. ver se eu estou correto com o meu pensamento. Aquela pessoa que tem um patrimônio já interessante e ele ganha com esse patrimônio uma renda, Sim. tá? A gente está falando uma renda mensal. E aí ele quer sair da pessoa física, porque, né, com aluguéis, etc, etc, que ele ganha com essa... Ele paga 27,5. E Sim. aí ele sai desses 27,5 e vai para uma holding para pagar menos impostos. Eu vejo assim, esse é o primeiro. Lógico que tem muito mais coisas, você é especialista, deve estar falando, tem muito mais coisas, eu sei que tem. E tem a outra também, que é por questão de organização patrimonial, que tem uma quantidade muito grande de imóveis, mas não necessariamente esses imóveis geram a quantidade grande de renda mensal, tá? Uhum. Veio na cabeça alguns exemplos, mas eu não quero citar nome, mas vamos imaginar que a pessoa tem um, alguns apartamentos que não estão necessariamente alugados, tá? Sim. Tem um aqui, outro em outra cidade, outro em outra cidade, tem uma casa em outra cidade, tem não é uma fazenda, mas é um pedaço de terra numa localização muito boa, então vale alguns milhões. E pegando esse exemplo, por exemplo, a pessoa não iria fazer uma holding pensando, vou economizar com essa renda, esse rendimento mensal que está caindo, né? Uhum. Mas eu vou fazer um planejamento sucessório. Uma Então, organização. eu vejo, às vezes, a holding nesses dois Sim. exemplos que eu estou dando aqui. Eu estou falando besteira ou Não, tô faz dentro da sentido. realidade? É porque aí a gente também já está falando de uma situação em que o patrimônio ele é também um pouco mais elevado, ainda que não seja tão rentável. Sim, E aí, eventualmente, isso faz sentido para a pessoa, para ela ter um patrimônio desse, ela também tem uma renda mais confortável, ainda que não desse patrimônio. E faz sentido para ela desembolsar algum valor para manter a empresa rodando, né? Manter a empresa ativa, apesar de não tão lucrativa, sim, né? Então, sim, faz sentido. Por quê? Porque esse cliente ele não está preocupado só com a economia tributária, ele está sim preocupado com a organização familiar, sim, com as relações familiares, com fazer exatamente. um planejamento para realmente os filhos já receberem, com fazer um planejamento já pensando o que cada filho vai ficar, qual Isso, filho vai permanecer, cuidando, porque a partir do momento que esse patriarca ele vem a faltar, alguém vai precisar cuidar por ele. Quem que ele vai deixar cuidando? Então, exatamente. essa é uma regra que ele já consegue estabelecer. Quem que vai ficar no meu lugar quando eu faltar? Todo mundo junto? É. Somente um? Alguém que sempre me acompanhou, então ele entende um pouco mais sobre esse patrimônio do que os outros irmãos, mas ele também não vai ficar sozinho, os outros irmãos talvez vão poder palpitar. Então a gente já estabelece essas regras. Embora para ele, talvez ele não tenha um custo, um efetivo ganho, às vezes ficou até equiparado, É, o mesmo imposto nas duas situações. Ele vai, para ele é interessante, porque ele sim, não está pensando só no financeiro, e sim nas relações familiares sim. que vão estar ali bem desenhadas e bem organizadas para manter a sua manter aquela relação e mais que isso, pensar na longevidade. Por exemplo, em algum momento essa terra que possui um valor, hoje ela não é produtiva, deve ser um lote grande no meio de uma cidade, no meio. Em algum momento ela vai ser produtiva, em algum momento ela vai ser interessante. Talvez em algum momento ela vai ser vendida, vai ser. Então, dentro da empresa, a gente também cria regras para pensar nessa continuidade do patrimônio, nessa alavancagem do patrimônio, no que ele vai aumentar ao longo dos anos, no que os filhos vão conseguir fazer para aquilo se tornar, para aquilo manter
entre as sim, gerações, né? Uma geração recebeu aquele patrimônio de um jeito, aí eles vão passar para a próxima já um patrimônio mais elevado, e isso vai crescendo, isso vai se mantendo como um legado daquele primeiro patriarca. sim. Então ele pensa sim nisso. A gente tem os clientes que pensam nisso, faz sentido para ele, ainda que tributariamente não seja o maior dos benefícios. Sim, sim. É, tem toda essa questão, né? O cara, pô, vem a faltar aí, vira uma confusão, tem como ele já deixar tudo organizado, né? Assim, Sim, sim. então, é, Porque o seguro de vida, por exemplo, que em alguns casos, se for pensar só no tributário, é um mecanismo interessante, a pessoa, embora tenha o dinheiro para pagar o imposto, ela vai ter que passar pelo inventário, sim, né? sim. Então, às Demorado, vezes a família burocrático. às vezes a família quer evitar de fato isso, quer É. minimizar. Eu não digo nem evitar. Esse é um ponto interessante que alguns clientes às vezes não sabem. Não é que a gente vai acabar 100% do inventário, com o inventário por meio da holding. A holding, a ideia é a gente passar o patrimônio para os herdeiros. Mas provavelmente vai permanecer ali um carro no nome da pessoa, ou um dinheiro em conta bancária, que querendo ou não, se ele vier a faltar, porque a gente não vai tirar tudo do patriarca, né? Ele Uhum, tem a vida dele ali, sim, normalmente eles querem manter esse mínimo. uhum, Esse mínimo vai ser inventariado. É sim. que aí é um inventário mais simples, É, eventualmente somente um pedido de alvará judicial para levantamento da conta bancária, dos valores exatamente. em conta bancária. Então é algo simples e rápido, né? Mais rápido, mas não se acaba 100%, a não ser que literalmente não tenha nada em Sim. nome dessa pessoa que vier a faltar. É, eu até recomendo para as pessoas que estão nos escutando enviar esse vídeo, né, esse bate-papo nosso, para, né, para quem a pessoa acha que deve, porque tem Faz que sentido, ter né? essa maturidade de bater esse papo, de Uhum. entender essas questões, né? Porque às vezes as pessoas, ó, a gente querendo ou não, vem exemplos na nossa cabeça que as pessoas às vezes nem sabem o que o pai tem. Uhum. Às vezes o pai tem várias coisas, vários bens, e os filhos não têm ideia. E isso vira uma confusão de um tamanho assim gigantesco e dá para minimizar essa confusão, dá para ser suave, né? Essa Quer ver questão burocrática que eu estou falando, né? uma situação, já é uma situação mais antiga, então, porque hoje em dia é mais fácil você fazer essa consulta, né? Mas essa situação de uns clientes que eu tive, uma família que eu atendia uns anos atrás, eram dois irmãos e eles deixaram muito, mas muito patrimônio mesmo. Era coisa assim, Milhões, eram milhões, bairros milhões. inteiros, era um negócio impressionante. Era muita coisa. E eram muitos herdeiros também. Cada um tinha ali uma quantidade hoje relativamente alta de filhos, né? Antigamente o pessoal tinha mais Sim. filhos. E os herdeiros não tinham noção do que eles tinham de patrimônio. Eles realmente não tinham. Então, assim, se perdeu muito imóvel, se perdeu muita terra ao longo dos anos, enquanto o inventário estava rodando, Uhum. um inventário mais de 20 anos, para falar para vocês. Um inventário mais de 20 anos. Enquanto o inventário estava rodando, se perdeu muita terra que eles iam descobrindo que tinham à medida que pessoas iam invadindo e pedindo o uso capião. Uhum. Então, entende? Então, realmente, isso parece um absurdo, mas tem muita situação que os filhos não É, sabem. A mulher não sabe sim, o que, sim. a pessoa tem de patrimônio, o que ela faz, o que ela gere, né? É realmente. Eu levantei essa questão porque realmente, assim, a gente atende, né, tem vários clientes e acaba que conversam com a gente, explica a situação e a gente vai... E é assim, às vezes é falta dessa maturidade, sabe? Ou às vezes é falta de informação, eu não sei exatamente muito bem o que é, mas é um assunto que tem que ser conversado, É debatido, entendido. emocional. É um assunto que a gente leva para o lado emocional, né? Isso. Naturalmente. Uhum.
Mas é curioso, porque por levar para o lado emocional, as pessoas não querem pensar, não querem debater. As pessoas, tem muita gente que pensa assim, nossa, mas tá querendo que eu morra. Não, não tem, mas pensa. Só que é curioso, porque qual é a única coisa que você tem condição de ter certeza na vida? É que uma hora a morte vai chegar. Exatamente. Por mais pesado que isso pareça, que isso seja, Sim. é a única certeza. Então não deveria ser, ela é emocional, Um mas ela não tabu, né? deveria ser lidado como algo impressionante, né? Nesse sentido, como Sim, algo, porque as pessoas ficam assim horrorizadas, chocadas, mas vai sim, acontecer. Ninguém está querendo que aconteça, não. Só que sim, existe um jeito de você organizar para que isso aconteça da melhor forma. sim, sim. Outras situações também. Não é só isso. Eu já vi clientes, eu já atendi clientes que vieram buscar o planejamento, a organização, porque estavam com algum tipo de debilidade, né? Uhum. Entrar com algum tipo de doença, de uma situação que colocaram ele numa situação de risco, né? Eu já atendi alguns clientes nessa situação. E a partir disso, esses clientes, apesar de quererem, né, apesar de saberem que precisam, muitas vezes eles também têm uma dificuldade. Eu já vi alguns falarem nesse sentido. Se eu, na hora que eu organizar isso, Aí acabou. eu. Eu não tenho mais nada. E para que eu vou continuar? E aí parece que entra um lado emocional que é um medo de assim, eu não vou organizar. Não é nem que ele não vai, ele tá ali no meio do planejamento, mas ele mesmo tá travando o planejamento dele. Uhum. Ele fica naquela situação, na hora que isso estiver pronto, eu posso morrer. E eu não É, quero. tá resolvido. Agora posso Agora ir. tá resolvido, agora eu posso ir. E tem isso, é curioso, mas tem isso. E eu entendo, hoje eu entendo porque eu já vi mais de um cliente ter esse tipo de Passando. sensação. Mas não é isso que acontece, né? Até porque, como a gente já disse no início, na hora que termina de passar, né, organizou tudo, passou para os filhos, de fato é ele que vai continuar gerindo o Sim, patrimônio. Então ele vai continuar com toda a responsabilidade sobre aquilo ali. sim, sim. E ainda mais quando se faz, coloca todas essas. Fecha do jeito que você falou, né? Explicou. Quer dizer, não muda. Ele só organizou. Deixou Só organizado. que Vamos dizer assim. só não É, tá no nome dele, mas o é, resto é tudo com ele. exatamente, é. Você falou tanta coisa aí, tantas vantagens, assim. E parece um mundo, né? Será que não tem, as pessoas que estão ouvindo, será que pensam, pô, não tem desvantagem nenhuma? Então, existem desvantagem ou até riscos que as pessoas deveriam estar cientes, que você quer Eu comentar? Eu realmente não vejo desvantagens. Eu vejo famílias que não têm a necessidade. Eu realmente já atendi clientes no escritório que eu falei, olha, não precisa. A pessoa chegou com proposta de outros escritórios, de outras, né, falando que já tinha, que só queria confirmar com outras pessoas para verificar com quem ia fechar. E eu falei, olha, por esse motivo, não me parece que é o melhor para você. Uhum, Você toma uma decisão, aí a gente entra. Você quer o quê? Planejamento tributário, planejamento sucessório, né? A organização. Aí explicando para a pessoa, às vezes a pessoa, nesse caso, era uma pessoa nova, ela não tinha ainda filhos, e na hora que a gente passou, que fez as contas, não fazia sentido tributariamente colocar aquele patrimônio. sim. Eram dois lotes somente, além Uhum, da casa dela, dentro de uma empresa. sim. Não era o momento, né? Uhum, Inclusive porque, assim, ela tinha já perspectivas do que seria feito com aqueles lotes. Então, não era é. uma roupa, não era ali o melhor caminho para ela. Às Então, vezes colocar na pessoa jurídica em si. e aí uma pessoa jurídica específica para aquilo que ela está querendo, né? Para aquela, em alguns casos, uma incorporação, em alguns casos só quer construir para alugar. E aí a Sim, gente pensa, de fato, numa estrutura jurídica que não necessariamente uma holding para atender aquilo que ela quer. exatamente. Então, eu não vejo como desvantagem, mas não é uma pessoa com necessidade. Então, esse é um ponto.
E aí, o que que eu vejo como problemas, né? Como pontos de alerta. Uhum. Não vejo novamente como desvantagens, mas pontos de alerta. Ao longo dos últimos anos, holding se tornou muito popular, né? Holding não é algo novo. Tem gente que acha que é novo, mas assim, a própria Itaúsa que a gente deu de exemplo lá no início está aí há quantos anos? Eu É. tenho colegas que têm, que a família já tem essa estrutura há 20 anos. Eu tenho na minha família já foi feita, né, algumas estruturas também há muitos anos. Então, Ficou mais assim, famoso agora porque essa questão de taxação tá tão em voga aí, tá, eu, né? E aí e, e os as pessoas YouTubers da vida tá começaram falando a bastante. procurar. E eu acho que não é nem as pessoas começaram a procurar, os profissionais da área viram um mercado bom e eu acho que começaram a oferecer em excesso. Uhum. E aí esse é o ponto de alerta. Eu não digo uma desvantagem, mas tomar cuidado com quem você vai fazer. Você realmente precisa buscar um profissional que ele tenha o entendimento amplo. Você não consegue, não é um projeto que você vai que são relações familiares, é um advogado familiarista que vai fazer. Mas o que que ele vai pensar das relações societárias e tributárias desse projeto? Aí um tributarista ele vai fazer, mas o que que ele sabe das relações familiares? Você precisa do advogado que ele sabe que ele está naquela área. Ele tem as noções do direito societário para aquele tipo de empresa, do direito tributário para aquele tipo de relação, direito familiar para aquela situação, que Uhum. talvez é um direito familiar, por exemplo, diferente de uma briga de guarda, Sim, de sim. uma briga de alimentos. Então, não é que ele não é especialista em nenhuma dessas áreas, ele é especialista nas três áreas, no nicho em que essas três envolvem a atuação dela. Então, esse é um ponto, na minha opinião, de alerta, um ponto que eu converso com alguns colegas de alerta. Para quê? Para que realmente seja feito um planejamento e, se for por meio da holding, para que seja feito com um profissional bastante qualificado. Sim, sim. Até Tá? porque você mesma deu exemplo. Chegou um caso que tava, ó, tô para fechar. E você virou e falou: analisei seu caso, na minha concepção, não compensa por isso, por isso, por isso, por isso. Né? E aí a gente já tem alguns tipos de situação. Esse não foi nem o pior dos casos. Faltou talvez, ou por questão de opinião, o advogado, a pessoa que atendeu, não identificou que seria uma outra relação societária. Mas até aí, tudo bem, talvez para ele existia um fundamento, cada um, né? Agora, já tiveram casos e inúmeros que a pessoa vem para realmente consertar um erro, né? Uhum. O cliente vem para realmente consertar um erro. Um dos mais graves que eu peguei foi a família estava numa situação assim bastante desorganizada, tinha imóveis em nome de laranja, tinha imóveis em nome dos pais, imóveis, né? Existia uma situação bastante tumultuada. Criou-se uma estrutura jurídica onde entraram somente os filhos, já ali no primeiro contrato, entraram os filhos e foram integralizados imóveis. Nenhum no nome dos filhos, não tem como você integralizar um imóvel que não é seu. Os donos dos imóveis não faziam parte da sociedade, os imóveis eram alguns do pai, de fato, né, registrado, outros, como eu disse, de laranja, e aquilo virou uma bagunça. E eles foram para o cartório registrar. E no cartório, quem falou para eles procurarem um advogado diferente foi o registrador. Uhum. Ele falou: olha, isso aqui está muito bagunçado, está muito perigoso e precisa ser resolvido. Sim. Vocês precisam procurar outro advogado, porque o que fez Caramba. essa estrutura É fez esdrúxulo, né? Isso claramente, daí. é, fez claramente E nesse errado. caso foi uma holding para eles. Oi? Uma holding resolvia nesse caso para eles aí. Resolvia. Tinham imóveis rurais, É. tinham outras situações também, era um patrimônio extenso.
só que foi muito bagunçado. Sim, Então a sim, pessoa vem para a gente organizar. sim, sim, Mas isso abre até, ao meu ver, e aí pensando nos riscos e tudo mais, isso cria um histórico lá atrás, talvez, porque é um documento público, esse documento existe, essa empresa foi sim. aberta, de que talvez em algum momento se veja, se abre uma margem de risco, por exemplo, que aqueles imóveis que estavam em nome de laranja talvez fosse daquela família porque de alguma forma tentou ser colocado dentro de uma empresa Sim, familiar. sim, Entende? sim, Essa entendi. análise de risco, claro, exagerada. Sim, Mas o meu sim, trabalho é fazer a análise de risco. sim, E aí, aqui no escritório, a gente identificou esse tipo de ponto. Então, você cria um problema, você cria ali uma brecha em algumas situações sim. futuras, entende? Então, eu não vejo desvantagens. Eu vejo pessoas que não têm a necessidade, que aquilo ali não é a melhor solução para ela, e É, vejo pessoas que às vezes estão fazendo com profissionais que não são os profissionais mais é, habilitados é, para ser feito. E é. aí você precisa tomar cuidado. Hoje realmente tem muita gente vendendo como Sim, se fosse simples e não é. Porque sim. para você abrir uma empresa comum, é simples. Você vai na junta, a junta vai te ajudar a abrir uma empresa. Mas não são regras de uma empresa comum. Ela tem situações específicas de cada família e tributárias. É, e vai que você não faz o negócio dessa forma que você falou, amarradinho, certinho, com as cláusulas certinhas. Isso Você pode ser começa um a tiro criar no pé. isso. Você cria mais problema do Cria que mais você. problema. É. Eu, a gente, né, falou tanta coisa até agora, mas gostaria de entender aí que você desse um panorama, e eu sei que cada caso é um caso, mas para o pessoal que está escutando, às vezes surge essa dúvida, e você ouviu muito já sobre isso. Custos envolvidos em uma criação de uma holding. Sei que depende, mas se você puder me dar assim mais ou menos uma ideia. Sim, eu vou dar o panorama, mas assim, realmente um panorama do que precisa ser prestado atenção. E aí cada família, né, cada pessoa que estiver assistindo vai conseguir ter uma noção, Uhum, mas eu não consigo falar valores. Por exemplo, custo de junta comercial é um custo muito baixo, ele mal vai ser calculado nos casos. Assim, ele vai o quê? Quando é, caro, vai gastar o quê? R$ 1.000 de junta. Então é um custo barato, uhum, mas é um custo. Um custo caro é o registro dos imóveis. Porque você. Por quê? Não é, a gente não está falando de imposto sobre a transmissão de imóveis. A gente tá está falando tirando de de um e colocando na tá holding. tirando de um, está colocando em nome de outro. É, Então, esse é um custo caro. E aí, claro, depende de cada imóvel, depende de cada cartório, de cada estado, né? Mas é um custo, entende? Que a família tem uhum, que analisar, que é dessa transmissão de imóveis. Dependendo da holding, dependendo da atividade da empresa, dependendo do que se trata, é possível que incida o imposto sobre a transmissão dos imóveis. E aí, esse é um assunto muito por delicado exemplo, da nesse pessoa momento. física para a holding. Isso. A gente tem o que a gente chama de ITBI, que é o Imposto de Transmissão Intervivos, transmissão de bens intervivos, que é quando você transfere um imóvel para uma pessoa, você paga. Nas relações normais, existem algumas exceções, algumas raras exceções, mas o tradicional é você transferiu esse imóvel, você paga. Existe uma cláusula, um artigo na Constituição Federal que diz que quando é você passando um imóvel para a sua própria empresa, você não paga. Uhum, Mas se a sua empresa exercer somente atividade, aliás, principalmente atividade imobiliária, aí você paga. E aí, como que a gente avalia? A gente realmente tem que avaliar qual que é o lucro dessa empresa, né? O que essa empresa está registrando de receita? Então, na receita dela, mais da metade da receita dela é imobiliária, então, teoricamente, você não paga. tem o direito É, ao benefício de não pagar esse imposto. E entendi. aí isso se torna um custo para a sua A empresa. gente tá falando de quantos por cento que é esse imposto?
De variável de 2 a 5, 6, se eu não me engano, é a alíquota máxima. Não me lembro se é Mais 5 ou ou menos 6. isso daí, hein? Muito raro chegar a um município que cobra 6. Muito raro. Que cobra a alíquota máxima, Aham. que é 5 ou 6. É muito raro. Sinceramente, vi uma vez um município cobrar tanto. Então, as taxas de Normalmente. 1.000 que você falou gira em torno de mais 5%. Mais Oi, ou menos. perdão. A taxa de 1.000 até agora, que você comentou, que gira em Que é torno uma de 1.000, taxa básica comercial, né? da junta comercial, Eu, mais eu ali na casa dos 5% até agora. não sei se chega a 5%, porque depende de cada estado, depende de junta comercial, por exemplo, eu falei, quando o cara vai gastar 1.000, dois É, mil, muito pouco. é. Aqui em Goiás, por exemplo, é R$ 300 cada, mais ou menos, né? Um valor quebrado, mas é R$ 300, em média, uma alteração, a criação e uma alteração do contrato social. Uhum, Então, assim, você tem que fazer. Normalmente a gente chega a 1.200, faz umas 4 alterações, talvez, e sim. aí nisso é R$ 1.200, é muito pouco. Mas tem Uhum, o estado, se eu não me engano, São Paulo é um estado em que a junta já é um valor um pouco mais alto, beira ali uns R$ 1.000, é um pouco, né, uhum, mais expansivo. Então, depende dos estados. E aí o imposto. Aqui em Goiânia, o ITBI ele é bem baixinho. E depende, e em alguns momentos o município até faz alguns, sabe aqueles assim, mutirão de regularização? uhum, E coloca lá, joga 0,5%, um por sim. cento, é bem baixinho. Aham, Só que a gente vai para o interior, chega a 3%, 2%. E aí, raro chegar a 5%. sim, Mas sim. a Coloquei legislação no. Para dar uma média, vamos dizer assim. e aí, as taxas de cartório, eu não sei te dizer se dá para a gente medir que chega aí uns 5%. Porque depende também de cada estado, depende dos custos, Sim, né? sim. Depende de alguns detalhes também, algumas situações, alguns estados, alguns cartórios cobram que seja feita também uma escritura, alguns consideram o contrato social como escritura, porque o contrato social de fato é uma escritura por lei, mas em alguns estados se entende que se o patrimônio é de um casal, mas somente uma pessoa está entrando, porque em alguns regimes de casamento eles não podem entrar juntos como sócios. Uhum. Entra somente um, mas com autorização do outro para integralizar a totalidade do patrimônio. E aí se entendem em alguns estados que isso seria tributável, que isso seria, perdão, isso seria uma necessidade de se lavrar uma escritura pública para Aí autorizar. tem mais E aí esse já adicional, né? e aí já é um custo. E, por exemplo, eu vou falar, não foi uma escritura para isso, mas foi uma escritura de doação. Pelo valor da doação, que eu fiz para um cliente esse mês, assim, nas últimas 2 semanas. Pelo valor da doação, aqui em Goiás, ela ficava na faixa de 5.000. Lá em Brasília, ela ficava na faixa de R$ 1.000. Então, entende que depende muito de Sim, cada cartório, varia depende muito muito. de cada estado, é muito variável. Mas são Quais outros custos além desses aí que a pessoa vai ter na criação da holding? o contador, que a gente já falou, vamos ver o que a gente falou. Provável incidência tributária da transmissão de bens, Uhum. dependendo do caso. Existe hoje uma discussão, em alguns casos, em que teoricamente, pela lei, não incidiria, mas alguns Você comentou. entendimentos judiciais estão entendendo que incidem. Então, eventualmente, os impostos, custas com junta comercial, que são custas bem baratas, custos do profissional que vai te ajudar a criar Uhum. esse projeto, Uhum. custos cartorários para a transmissão dos imóveis, em alguns casos, os custos cartorários de lavratura de escritura, se necessário, e o custo com contabilidade, não sei se eu passei por ele. No geral, esses são os custos. Normalmente, o cartório é o mais caro, né? Registrar os Sim. imóveis é o que vai ficar mais caro. Aí já vai dar uma noção boa. Quando você fala que normalmente o cartório é o mais caro, aí a pessoa já, o meu patrimônio é Então, tanto, e aí isso. já tem uma noção, então. É. O É, que vai dar algum valor expressivo é o cartório. é.
o registro. Mas a gente faz, quando a gente faz os cálculos, a gente mostra que o custo desse cartório, normalmente, em 2 anos de a redução da carga tributária, Já se a gente já paga. consegue, já se paga, É, entendeu? Então a gente mostra isso e aí, fica vantajoso. sinceramente, Meu cliente está ouvindo a gente e fala, olha, faz sentido para mim ter uma holding. Mas quanto tempo? Aí ele surge, bom, vou entrar em contato com a Laís. Quanto tempo que gasta para a gente criar essa holding? Normalmente aí. também depende da estrutura de cada família e de como que a gente vai transmitir esse patrimônio. Mas, pelo menos, aí uns 2 exercícios fiscais, né? Ou seja, uns 2 anos que a gente gosta de usar, 2, 3 anos Ou seja, que a gente gosta um de usar. processo longo? É longo. A gente gosta de usar normalmente esse prazo para quê? Para a gente conseguir, igual eu falei, exercícios fiscais distintos, para a gente não fazer tantas movimentações bruscas em um momento só. Mas é claro que tem situações e situações, como a gente já conversou, e às vezes a gente fala, ó, talvez exista um risco a mais, mas nesse momento vale a pena correr. Para essa família vale a pena correr. Aí a gente consegue reduzir esse prazo. Mas em média, uns 2 exercícios. Entendi. Também é bom quando a gente inicia ali no fim do ano, que aí muito próximo já altera o exercício, a gente já consegue uma movimentação mais rápida. A gente tem que tomar cuidado em iniciar no fim do ano, quando é imóvel rural. A gente tem algumas características diferentes, mas em média, uns 2 exercícios fiscais. Aí aqui até coloquei essa pergunta aqui, mas assim, fica óbvio, depois de tudo que você falou e pela complexidade que envolve a criação de uma holding, a necessidade de contratar um profissional específico, né, especialista, que é o seu caso, e eu vejo também uma necessidade aí, eu acho que talvez número 1, é um honesto, um competente, um que você confia, porque Com certeza. pela complexidade que envolve e de não e às vezes de você não ter que fazer coisas desnecessárias, né? Sim, sim. Né? E é uma situação muito delicada, porque você está mexendo com o patrimônio da vida de uma pessoa, né? E com as relações familiares. Porque se você cria um problema naquele patrimônio, você também cria um problema nas relações familiares. Normalmente, os problemas das relações familiares, elas têm origem patrimonial. Então, é uma situação muito delicada. Você Sim. tem que ter muita maturidade no que você está fazendo para não trazer esses prejuízos para o cliente, Sim, não sim. só financeiros. Sim. Sim, você já comentou sutilmente duas, né? Mas eu quero que você assim, comente mais aprofundada questão de estrutura de holding. Eu sei que tem estruturas adequadas para determinadas atividades. Exemplo, tem um cliente meu que tem algumas, 2, 3 fazendas e ele ali faz a planta, por exemplo. Né? Então, a estrutura de holding para esse tipo de pessoa, ela é diferente daquela que tem vários aluguéis, por exemplo. Correto? Quando a gente fala de estrutura, a gente tem que separar algumas situações. Talvez a estrutura societária seja a mesma. Provavelmente a estrutura societária vai ser a mesma. O que vai diferenciar? Tributação. O que a gente vai organizar tributariamente para cada atividade. Mas o contrato social, por exemplo, talvez seja relativamente parecido. E se ele tiver uma fazenda que tem gado e 10 imóveis de aluguel, e aí como que fica? A gente pode fazer a empresa com o gado, com a empresa com a fazenda, com os imóveis de aluguel. O que é interessante? Qual seria o tipo da holding? Ela seria focada em... Talvez seja mais interessante, a gente precisaria calcular, mas talvez seja mais interessante manter ela como agropecuária. O que reduz, em alguns casos,
mais expressivamente o imposto. Entendi. Então Entende? depende, cada caso é um caso, tem que fazer análise. Para ela ser agropecuária, a atividade majoritária dela, de fato, tem que ser agropecuária. Uhum. Agora, se ali ela tem uma receita de 80% de aluguéis e 10% e 20% de agropecuária, Aí não faz sentido. ela não vai ser uma agropecuária. É. Ela pode até ser denominada ali como uma agropecuária, porque é o que eles querem, mas não vai ser uma agropecuária, né? Sim, Entende? sim. Então, nesse caso, ela, na verdade, ela vai depender do que ela da maior atividade dela. Tá. Colocar juntos numa só empresa esses dois tipos de patrimônio, mas vai depender da maior atividade. Sim. Olha, em resumo, assim, ó, a pessoa que tem vários imóveis hoje, na pessoa física, e tá pagando 27,5, ela tá com falta de informação, né? Porque dá para pagar menos impostos ou jogar ela para pessoa jurídica ou criar uma holding para pagar menos impostos. Eu gostaria então de fazer essa comparação aí, levando em conta da pessoa que tem muitos imóveis, 10, 15, 20, não sei, vários imóveis, e ela tá pagando 27,5%, que eu sei que tem muita gente que vai escutar a gente aí que vai estar na casa dos 27,5%. Tá pagando 27,5% de imposto. Quero pagar menos. Vou para física, abro uma empresa ou faço uma holding? Como que seria qual que é essa diferença de imposto aí? Na realidade, não tem a diferença de imposto, porque a atividade, seja na holding, seja na empresa, vai ser a mesma. Por quê? Né? Porque a holding ela é uma empresa. A holding, como a gente disse lá no início, a holding nada mais é do que uma empresa. E aí a gente trouxe, igual eu falei lá da origem, o nome holding familiar, holding patrimonial, porque ela se iniciou como uma estrutura voltada a essa gestão patrimonial. Mas ela não deixa de ser uma empresa. Então, tributariamente, falar que você vai colocar numa holding ou numa imobiliária, né, numa empresa de administração de bens particulares, fica elas por elas em questão de... O que na holding a gente vai, quando a gente fala de holding em planejamento sucessório, a gente vai trazer de diferente de uma estrutura de uma imobiliária tradicional? É que a gente vai trazer as relações familiares e já desenhar elas também, já pensar na sucessão. A gente não está só colocando o patrimônio ali dentro da empresa. A gente está pensando em como esse patrimônio vai passar para os filhos, em como que vai ficar depois, quais são as relações ali entre a família. Majoritariamente, a diferença, nesse caso específico, de uma holding para uma empresa, seria na sucessão patrimonial. Então, porque essa organização. Básica, eu digo que essa é a diferença pelo fato de que na holding se pressupõe esses tipos de cláusula, né? Mas lembrando que a holding, na realidade, ela é uma empresa. Sim, societariamente falando, é a mesma relação. E a gente está passando, na verdade, aqui no Brasil a gente sempre passou por momentos conturbados de sempre estar mudando alguma coisa. Eu gostaria, assim, até da sua opinião em relação a essas mudanças de legislação que podem impactar as holdings, ou na sua concepção, não impacta outras entidades, outras áreas aí, a holding ela está mais protegida por isso, por aquilo. Qual que é a sua visão em relação a isso? Olha, eu não sou uma profissional que faz tanto terrorismo com as alterações legislativas, né? O pessoal faz, o pessoal é muitas vezes muito medroso também, como um todo. Vou fazer só um exemplo aqui, uma ponderação. Eu tinha esse medo de o tempo todo ter alguma mudança, alguma coisa nesse sentido, e eu sempre, desde sempre, falando mais a sua língua, gostei de investimentos, de estudar investimentos, invisto já há muitos anos. E eu ficava, antes de começar, eu ficava assim, gente, mas agora não é o melhor momento, mas agora não é o melhor momento. E se você ficar sempre assim, nunca é o melhor momento, porque está sempre tendo uma alteração. O tempo todo, né? O tempo todo a gente tem um risco, a gente também ganha nos riscos. Então, assim, eu não sou tão negativa com as alterações legislativas. O que eu vejo com muita cautela?
e como algo ruim. Eu vejo que hoje parece que a gente tem um ataque, né? A gente tem um ataque do judiciário, a gente tem um ataque do poder legislativo de que a holding demonizando a holding. Sim, sim. Há um mecanismo de me fugiu o nome, é o mecanismo de evitar pagar imposto. Não, Evasão de divisas. não. É Então, isso que você assim, ia falar? hoje. Oi? É isso que você ia falar de evasão de divisas, de criar uma holding? É só Não gente que está escondendo sonegação, patrimônio? sonegação, É, lembrei. Então, sonegação. assim, tem esse. Parece que o judiciário está vendo dessa forma, o legislativo está vendo dessa forma, e assim, nossa, é um meio de sonegar. Gente, não. É uma empresa. Existe empresa desde que o mundo é mundo e ela sempre vai continuar Sim, existindo. Agora, assim, se existem alguns benefícios de se ter uma PJ, por que para uma família que tem patrimônio esses benefícios não podem ser utilizados? sim. Entende? Então, assim, eu não vejo ainda, inclusive no que a gente tem de legislação, que a gente vai ter alguma questão de piorar, pelo menos nos próximos aí, anos, as relações empresariais, né, e trazendo isso para a holding. O que a gente tem de discussão e de tem que tomar mais cautela e tudo mais? São as questões tributárias que não só vão atingir holdings, mas vão atingir também outras pessoas. A gente vem aí numa movimentação de realmente ter várias alterações tributárias Uhum. aí nos próximos momentos, Sim. digamos assim. É. E aí, por exemplo, querem alterar os meios de tributação de transferência imobiliária, querem incluir a questão do ITBI. Desde sempre, desde que a gente tem essa Constituição, ela prevê que não incide ITBI quando você integraliza, você passa para a sua empresa um imóvel seu, Uhum. desde que não exerça a atividade Sim, imobiliária. imobiliário. É. Você tem esse benefício tributário. E aí a gente vem com umas tentativas do Poder Judiciário, ainda não é uma lei, mas do Poder Judiciário de tentar tirar esse benefício que sempre existiu, que é constitucional. Então, assim, eu vejo que o pessoal está demonizando. Está querendo. Criam um futuro catastrófico. É, e aí, não, e assim, se o pessoal com muito medo da legislação e o pessoal que está no poder, no judiciário, no legislativo, demonizando a holding, achando que é meio de sonegação fiscal. E não é. Longe disso. Então, esse é um ponto. Só que, nesses momentos de tumulto, eu acho que é um momento ótimo para você pensar agora em criar uma holding. Porque para você criar uma holding hoje, a gente já sabe como tá. Você vai aproveitar regras que hoje existem. Sim. Aí, de repente, você fica esperando que vai mudar, vai mudar, vai mudar. Se tiver uma alteração legislativa, ela é do momento da alteração em diante. E para as pessoas que pensam assim, Ela não vai apagar. Não, não, agora vamos encerrar a sua holding porque você já abriu ela. Não vai exatamente. acontecer isso. Mas para as pessoas que pensam assim, né? Aí que corre, então, abre logo, porque, bom, você pensa assim, o futuro vai ser pior do que agora. Eu penso que é o momento ideal, porque aí você não aguarda para ver se vai ter uma alteração tributária. Eu vou esperar para ver o que vai vir. Mas por que você não aproveita agora? Você já sabe como tá. Aí você não precisa esperar, porque se esperar, provavelmente vai aumentar. Sim, sim, com certeza. Então, Eu assim, segui na lógica. que vai piorar no futuro é um risco que, de fato, a legislação vá piorando. Mas a gente tem as regras de hoje e elas vão vigorar. Algumas situações podem ser alteradas, as formas de se tributar podem ser alteradas, mas falar que vai desconstituir o que já foi feito, porque isso aí eu não consigo Sim, imaginar. sim, sim. Então, eu acho que o momento para se criar é É agora. agora. Porque você já cria com as regras de hoje, sem esse receio do que vai piorar. Porque se vai piorar, vamos aproveitar enquanto tá bom. Sim, sim. Uhum. Em relação à administração de holdings, poderia só comentar sutilmente aí como que é essa questão? Normalmente, a gente já até falou, né, que tem a pessoa que
organiza, que administra tudo, e aí ela já coloca as porcentagens que ela acha que deve para os herdeiros. Como que é essa administração? Alguns pontos muito interessantes. Eu vou elencar alguns pontos muito interessantes e citá-los, né? Exemplificá-los. Normalmente, quem vai tomar conta é o patriarca. E ele quer, é o dono do patrimônio, ele quer manter esse poder para ele. Muitas vezes ele tem ali um filho, em alguns casos, todos os filhos auxiliam ele, em alguns casos, ele tem um filho que auxilia ele. Eu acho que esses são casos que a gente tem que ponderar. Por quê? Porque você concorda comigo que administrar uma empresa é um trabalho? Existe uma atividade que aquele filho ele está exercendo Sim. para ajudar aquele pai. Uhum. Então, eu entendo que situações assim, você traz uma distinção entre os filhos. Uhum. Por quê? Em que sentido? Como ele está exercendo um trabalho, eu entendo que ele tenha que ter um benefício por aquela remuneração. É claro que depende de cada família, mas eu entendo como justo. Muitas famílias entendem como justo que aquele filho que está auxiliando o pai, normalmente, esse filho que está auxiliando o pai, ele também vai ser o sucessor do pai. E aí, como eu disse, no início, quando o pai ainda está aqui, ele quer manter os poderes. Em algumas famílias, a gente coloca algumas cláusulas, né? A própria família, o próprio pai, de, por exemplo, ele tem poderes, mas em alguns casos eu quero que a minha esposa palpite. Então ela também tem poder. Aí vai lá e cria Essa regra. Por exemplo, hoje nós somos casados, se eu for vender um imóvel, eu preciso da assinatura da minha esposa. Quando a gente passa isso para uma holding, normalmente a gente mantém esse tipo de regra. O administrador é o João, mas a Maria, como esposa, até então tinha que palpitar na venda de imóveis. Então, para a venda de imóveis, ela vai continuar palpitando. Sim. Né? Um exemplo. Então, são restrições da administração. E aí, são restrições da administração que a gente cria, são frutos, né, da administração. Por exemplo, como eu disse, o filho que cuida, ele recebe um fruto daquilo ali, ele recebe um pagamento daquilo ali. Pode receber, né? Depende de cada família. Outro ponto importante, normalmente quando a gente cria essa estrutura e um filho já toca o negócio, já auxilia o pai, provavelmente, certamente, esse filho vai ser a pessoa que o pai já vai deixar escrito: olha, na minha falta, ele vai cuidar. Sim. Então a gente já consegue estabelecer isso. Se são todos, a gente estabelece: na minha falta, todos vão cuidar. Sim. E aí a gente também consegue ir destrinchando mais essas cláusulas. Por exemplo, todos vão cuidar, mas para conta bancária, qualquer movimentação precisa de todo mundo assinar, isso aí vai travar. Então, nesse caso, a gente vai deixar só um. Sim. E aí a gente começa a desenhar conforme a necessidade de cada família, e a gente vai percebendo que tem várias coisas que a gente pode ponderar para destrinchar. Para isso é um filho que vai cuidar, para isso é outro filho. Para vender um imóvel, para vender um patrimônio, que é algo importante. Não, é todo mundo. Sim. Ou pelo menos maioria, porque se for todo mundo pode travar também as operações. Então a gente cria regras, e eu gosto muito de criar essas regras com as famílias. Eu gosto de trazer as famílias para o escritório para que elas discutam e entendam o que significa aquelas regras e por que elas estão sendo criadas. E, assim, quais fazem sentido para elas. Sim. Então, a administração ela pode ser muito bem desenhada. Normalmente, enquanto o patriarca está aqui, está em vida, ele vai manter os poderes com ele. Mas ele já consegue deixar algumas relações bem desenhadas para quando ele já não estiver mais aqui. E essa eu acho uma parte muito legal. Eu já vi que deve ser bem legal mesmo. É uma parte que a gente realmente entende a família, que a gente realmente conversa, discute. E eu gosto muito disso. E isso aí você já respondeu até o que eu ia comentar aqui, mas se você quiser dar mais uma pincelada, que são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao criar e administrar, a criação de holding aí. Mas você já comentou também várias coisas aí que a gente pode considerar, né? Erros mais comuns.
Um que a gente tem visto muito é algumas loucuras, eu não vou falar especificamente, até porque eu não quero julgar, e realmente no direito a gente tem várias soluções para se chegar a um resultado, né? Mas as pessoas têm feito algumas movimentações relativamente arriscadas, questionáveis, para se tentar fugir de alguns impostos que aí ela, nossa, eu fugi desse imposto aqui, mas aí eu entrei nesse aqui que é muito pior. Era melhor ter pago aquele ali. Entende? Esse é um dos erros que a gente mais vê. São umas movimentações arriscadas pensando em um tipo de imposto e aí atinge outro, que não foi pensado. Eu posso falar agora de um grande erro, é aquela pessoa que tem muitos imóveis e fica na pessoa física. Esse aí, eu não era necessariamente falando de holding agora, mas esse é um grande erro. Esse pode ser considerado um grande erro, que ela já está pagando mais caro, que ela está... eu vou falar de uma situação que recentemente eu ouvi essa semana. Eu ouvi de um cliente em potencial, alguém que chegou, que ele veio para conhecer, né? E a gente está conversando, explicando para ele o que é isso. Ele falou assim: não, na minha família meu pai já resolveu. Ele tem 3 grandes imóveis em valores expressivos e ele já falou que cada filho vai ficar com um. Desde então, cada um declara no seu imposto de renda o patrimônio. Mas e o registro? Não, a gente nunca registrou, não, né? Mas já tem anos que cada filho declara o seu imóvel. E esse é o planejamento dele. Né? Foi tantas coisas a se falar aí que... Ele é a orientação que eles receberam. Sim. Aí, assim, não precisa falar que vai ser levado a inventário, que existe uma lacuna tributária muito questionável, e uma série de outras. É uma série de confusão que isso daí vai dar. Pode vir a dar. Uma colega aqui, advogada, ela falou assim: nossa, esse aí, ele planejou muito bem planejado um problema para o futuro dele. Exatamente. Imaginei que você ia falar isso. Então vamos para as últimas perguntas, para as considerações finais aqui, tá? Não, na verdade, gente, é muita informação, são muitos detalhes, mas você vê que existe uma complexidade e existem muitas vantagens na criação da holding, né? E são muitos detalhes que realmente precisam ser levados em consideração. Por isso que é até tão difícil dar algumas respostas tão exatas, porque cada situação é uma situação distinta. Sim, e cada caso é um caso, para alguns casos é assim, para outros às vezes não compensa. Cada família é uma família, cada patrimônio é um patrimônio, né? Então, realmente... as dicas? Me fala aí, as dicas que você daria para quem está pensando, então, criar uma holding, né? É realmente procurar um profissional habilitado. Não é puxando a sardinha para o meu lado, mas é realmente procurar um profissional habilitado. E eu entendo, assim, que o advogado, ele é imprescindível, porque essas regras, né, são principalmente jurídicas, mas um bom contador também é fundamental. Está um trabalho em conjunto entre advogado e contabilidade é muito importante. Sim, quer dizer, tem que estar tudo encaixadinho, né? Tudo alinhado, sim. Tudo alinhado. E o que você diria para alguém que está indeciso aí, né, sobre a criação de uma holding? Às vezes, será que vale a pena? O que eu devo fazer? Eu estou com dúvida. Pelo jeito, vale a pena para mim, mas estou com dúvida. Também procurar um profissional habilitado para poder fazer essa análise de viabilidade que a gente chama, para poder te dizer, olha, realmente para você vale a pena. Ou para você talvez não vale a pena, ou você pode pensar que não vale numa situação financeira, mas vale pensando em família. Essa análise de viabilidade, o que ele vai ter que por exemplo, ele vai fazer essa análise de viabilidade com você, ele vai te procurar, o que ele vai precisar? Sim, aqui no escritório, um ponto interessante é que a gente não costuma cobrar pela análise inicial, a análise de viabilidade. Então, quando a gente apresenta o projeto para o cliente, ele já tem ele não precisa pagar para saber se ele precisa, e quando a gente apresenta que ele precisa, a gente já diz para ele quais são os melhores mecanismos
para ele. Uhum. Então, quais são os principais documentos que a gente pede? Uma relação patrimonial, né? O que que eles têm de patrimônio, o que que tem, quais são, a gente precisa de escritura desse patrimônio, de certidão de matrícula desse patrimônio e valor de mercado. Tem cliente que acha que a gente pede o valor de mercado porque vai precificar em cima disso, porque é invasivo, Aham. porque tem cliente que tem medo, mas para eu fazer planejamento tributário, eu preciso saber qual é a minha base de cálculo, né? Qual é o valor do patrimônio que eu vou movimentar. Uhum. Então, eu preciso ter uma noção de quanto vale esse patrimônio no mercado, imposto de renda, porque a base também muitas vezes ela é utilizada conforme imposto de renda. Então, são esses documentos que demonstram o patrimônio, são Sim. os documentos que eu preciso. Então, Preciso contratos de locação, contratos de arrendamento, se existirem, eu preciso. Se existirem empresas, eu preciso saber quais são essas empresas, se existirem processos que traz risco para o patrimônio da família, precisamos saber também, uhum, para que a gente uhum, possa analisar tudo. Então, é um parâmetro geral da família, né? Quem participa da família, quem são as partes da família, quais são as relações de casamento, a gente precisa, datas de casamento, regimes de casamento e as relações patrimoniais, né? O que sim. se tem de patrimônio e, obviamente, comprovar o que se tem de Sim. patrimônio, né? É, Então, eu preciso dos documentos do patrimônio. sim. Pessoa, então, tá nos escutando. Olha, faz sentido para mim. Ela pode te procurar e pode te achar como? Me conta aí, onde que a pessoa te acha? Inclusive, já até, vamos deixar eu vou deixar aqui na descrição todos os seus contatos, mas se puder falar também. Pode, realmente, eu acredito que pelo Instagram, quem estiver nos assistindo, vai estar nos assistindo pelo Instagram. Entrando no Instagram do escritório ou no meu pessoal, a gente vai atender, que, como você disse, a gente vai deixar aqui no link. O meu pessoal é Laís Campos, o do Instagram, o do escritório, eu tenho que confirmar certinho onde fica o ponto, mas o nosso escritório é Pacheco Costa, advocacia e tribunais. Então, se vocês lá vão ter as informações de telefone também, se Sim. quiserem entrar em contato por telefone, claro que nossa secretária vai atender. Se quiserem mandar mensagem no WhatsApp, também tem esses canais de disponibilidade, os e-mails, tudo isso está nas nossas redes sociais, que me parece que é o jeito mais fácil É. explicar em razão aqui do nosso meio de comunicação. Vai estar tudo descrito E no, pro Brasil inteiro, pessoas do Brasil inteiro. Não necessariamente só de Goiânia, Goiás. Não Brasil inteiro. necessariamente, inclusive porque muitas vezes que a gente trabalha com essas famílias com um grande patrimônio, a gente está falando de famílias que trabalham, que possuem patrimônio em diversos Sim, estados. Então, a sim. nossa atuação é realmente nacional, em âmbito nacional, onde a família tiver patrimônio, a gente consegue atuar, e dependendo dos casos, a gente tem também clientes com interesse na internacionalização do patrimônio. Sim. Talvez seja até um assunto para um segundo bate-papo, né? Que é Verdade. o Inclusive, eu vou conversar com o meu próximo bate-papo, já tá marcado com o Regis, ele é corretor lá nos Estados Unidos, em Orlando. E a gente vai bater um bate-papo sobre como comprar e investir lá nos Estados Unidos. eu vou querer ouvir esse É, de vocês. é, Porque realmente a gente também tem alguns clientes com patrimônio internacional e sim, hoje é uma outra possibilidade muito boa, a depender da realidade da família. sim, Aí, de fato, a gente fala de famílias com patrimônios mais expressivos, sim, porque o custo de uma empresa internacional, ela sim, é um pouco mais alto. mais alto. É. Isso. Laís, eu fico muito agradecido pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela sua atenção, sabe? E dedicação por responder todas as minhas perguntas. Por esse bate-papo também, você se dedicou aí bom, eu te agradeço demais por você ter topado fazer esse bate-papo comigo. Ficou muito bacana, eu estou muito feliz, muito satisfeito. Respondeu, eu acredito que respondeu muita coisa
eu tenho certeza que quem vai escutar vai abrir um pouco a mente em relação à holding, que não é só, né? Às vezes pensa que é simplória, mas é um pouco mais complicada, ou outras pessoas pensam que é complicada demais, mas às vezes encaixa para ele, né? É uma série de coisas que eu acho que esse bate-papo nosso vai ajudar muita gente, eu tenho certeza. E eu agradeço demais. Eu agradeço o convite. É? Eu Ah, fico muito feliz também com o convite, agradeço o convite. sim. É uma responsabilidade falar, principalmente na internet, né? Então agradeço a confiança. Eu que agradeço, eu fiquei muito satisfeito. E as pessoas que estão interessadas em saber mais sobre holding, pode procurar a Laís ou pode também me mandar mensagem no meu Instagram, que é o Mago das Finanças _. Pode me mandar mensagem, eu direciono para ela. A gente já, assim, eu considero como colega aí né? Eu não conheço pessoalmente, mas já considero colega. E assim, eu fiquei muito satisfeito, tá? Que bom. De verdade. Você quer comentar mais algumas coisas? Falar as últimas, mandar a última mensagem ou colocar até suas redes sociais novamente? Vou falar aqui então as minhas. Deixa eu só um instantinho aqui. Que é importante, né? Às vezes as pessoas estão, pô, quero saber e tal. Pode mandar mensagem para mim que eu direciono para a Laís. Direciono, passo, vou marcar, vai estar tudo escrito aqui, tá, Laís? Na descrição, vou colocar todos os seus contatos. E a pessoa pode procurar aqui. O que eu penso, como eu disse, eu vou na minha conclusão, eu vou falar. Eu acredito nas vantagens da holding. Eu entendo que algumas famílias não precisam da holding, não é uma questão de desvantagem, mas não é uma necessidade. Mas, em qualquer caso, para você saber se é ou não a necessidade, é bom procurar alguém que realmente tenha o domínio do assunto que está sendo Sim, trabalhado. de Né? É confiança. uma responsabilidade muito grande você gerir ali um patrimônio e a família, as relações familiares de um cliente. Então, essas são minhas considerações finais. O meu Instagram pessoal, que eu já falei aqui, mas eu vou repetir, é o @Laís Campos. E o do escritório é @pacheco.costa.adv. Também, como eu disse, lá a gente vai ter as informações de endereço, as informações de telefone, as nossas áreas de atuação, que às vezes não é, né? Nós temos inúmeros advogados. Sim. Lá vocês vão poder verificar outras atividades que exercemos. E novamente, quero agradecer, porque eu fiquei muito feliz. Como eu disse, é uma grande responsabilidade se falar em público, especialmente na internet. Eu fico feliz pela confiança de nos dar a oportunidade, aqui eu digo nos dar tanto a mim, mas quanto ao escritório, né, enquanto representante da nossa equipe, de podermos ter esse bate-papo hoje, muito bom. Eu que agradeço, eu agradeço demais. Fico Agradeço também feliz a todos que assistiram a gente. todas as respostas. Oi, perdão? Desculpa que eu também fico feliz de que tenha conseguido esclarecer todas as dúvidas, né? Espero que realmente tenham esclarecido a maioria das dúvidas. Não, com certeza. E esclareceu muitas dúvidas. Esclareceu muitas. E outras dúvidas vão surgir. Mas Com as certeza. portas estão abertas, tanto minhas quanto suas. E as pessoas vão nos procurar, tenho certeza. Eu agradeço a todos que estão, então, que assistiram a gente, né? E não esqueça, né, de curtir aí, comentar. Pode deixar suas perguntas, seguir a gente, tanto me seguir quanto seguir a Laís. Eu agradeço a todos. Muito obrigado.